Olá, alunos do terceiro ano. Então, vamos lá revisar um pouquinho as aulas que a gente já tinha visto de química para poder continuar e fazer alguns exercícios, certo? Então, a gente estava verificando sobre a estrutura do carbono, né? Que o carbono ele pode fazer várias ligações, mas para isso a gente verifica algumas coisas. Primeiro, o carbono ele precisa fazer 4 ligações, podendo ser todas essas ligações simples. Também pode ser duas ligações simples e uma dupla. Também pode ser uma ligação simples e uma tripla. E também pode ser duas ligações dupla, tá? Então, o carbono ele precisa fazer 4 ligações, ok? Quando ele faz essas 4 ligações entre carbonos, ele forma as cadeias, né? Essas cadeias podem ser pequenas, de um, dois, três, vai em, né? Carbonos, cadeias enormes. E aqui nós temos um exemplo. Então, todas as vezes que os carbonos se juntam, né, eles fazem essas ligações que a gente acabou de ver, ligações simples, ligações duplas, uma ligação simples, uma ligação dupla, no caso esse carbono está fazendo duas ligações duplas, e quando nós não temos, né, aparecendo os outros tipos de ligações, essas ligações se faz com hidrogênio. Toda vez quando não aparece a ligação, essa ligação se faz com hidrogênio. Como a gente vai ver esse exemplo agora, né, que a gente vai verificar. Então, aqui, todos esses carbonos que não tiver aparecendo hidrogênio, nós vamos preencher com hidrogênio. No caso, esse carbono está fazendo 4 ligações simples. Ele está fazendo ligação com um carbono. Então, as outras ligações que não aparecem são hidrogênios. Certo? E assim vai. No caso, esse carbono aqui está fazendo uma dupla com esse, uma simples, e os outros, então, são hidrogênios. E assim sucessivamente. Todas as ligações deles que não aparecem são hidrogênios, certo? No caso, esse carbono aqui, ó, esse aqui já não precisa de nenhum hidrogênio, porque já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Esse precisa de 2 hidrogênios, porque isso eu estou fazendo 2. E esse aqui do mesmo jeito, precisa de mais 2 hidrogênios. E esse aqui já está fazendo 1, 2, 3 ligações, ele só precisa de mais um hidrogênio. No caso, esse aqui já está fazendo, ó, 1, 2, 3, 4 ligações, então ele não precisa fazer mais nenhuma ligação com hidrogênio. Esse aqui também já está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações, ele não precisa fazer mais nenhuma ligação com hidrogênio. E esse aqui, ó, só está fazendo uma ligação com carbono, então ele precisa fazer mais 3 ligações com hidrogênios, tá? E lembrando que o hidrogênio só faz uma ligação e o carbono faz 4, certo? E também lembrando que cada tracinho desses são ligações, tá? Então, cada tracinho representa uma ligação, ok? Se tiver 2 tracinhos, quer dizer que tá fazendo 2 ligações. Se tiver 3 tracinhos, tá fazendo 3 ligações, ok? Então, continuando. Aí nós vamos para a hibridização, tá? A hibridização. Quando o carbono só faz ligações simples, no caso aqui esse carbono só está fazendo ligação simples, nós dizemos que ele tem a hibridização sp3. Quando o carbono está fazendo duas ligações simples e uma dupla, ele faz hibridização sp2. Quando ele faz uma simples e uma tripla ou duas duplas, ele está fazendo hibridização sp. Isso se deve ao ângulo que o carbono está fazendo, né, em relação a essas ligações. Vocês podem observar, esses aqui, ó, apresentam o mesmo ângulo entre cada ligação, tá bom? E esse aqui também, ó, o mesmo ângulo que aparece aqui desse lado, aparece desse lado. E aqui é a mesma coisa, por isso que esses aqui, apesar de ter ligações diferentes, os ângulos deles são iguais, por isso que eles têm a mesma hibridização, ok? Aí nós também temos a forma de representar essas cadeias carbônicas, né?
Tem a fórmula estrutural, a fórmula condensada e a fórmula de bastão, que é a que a gente mais utiliza, né? E a fórmula molecular. A fórmula estrutural, vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer todas. Ela apresenta todos os carbonos e todos os hidrogênios. Ó, o carbono está fazendo uma ligação, então ele tem 1, 2, 3 hidrogênios ligados a eles. Já está fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele precisa de mais um hidrogênio ligado a ele. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações, então ele precisa só de mais um hidrogênio ligado a ele. Ele está fazendo uma ligação, então ele precisa de mais 3 hidrogênios ligados a ele, certo? Então, aqui nós temos uma cadeia com 4 carbonos, tá? Ela tem uma ligação dupla e tem todos esses hidrogênios ao redor deles, ok? Essa é a fórmula estrutural em que eu consigo visualizar todas as ligações e consigo também visualizar todos os hidrogênios e carbonos. A fórmula condensada, vou usar esse mesmo exemplo, ela não mostra os hidrogênios, apenas os carbonos e as ligações. Os hidrogênios, eles estão condensados. Ou seja, ó, aqui, esse carbono tem 3 hidrogênios, então eu vou escrever, ó, H3. Eu não mostro as ligações de hidrogênio. Uma ligação simples, esse carbono tem mais uma ligação dupla e um hidrogênio ligado a ele. Esse carbono tem essa dupla e mais uma ligação simples, mais um hidrogênio ligado a ele. E esse carbono tem essa ligação simples, mais 3 hidrogênios ligados a ele. Então, como vocês podem ver, os hidrogênios, eles são condensados, né? E já na fórmula de bastão, né, não aparece nem carbono e nem hidrogênio. Aparece apenas as ligações. Ou seja, esse carbono aqui, né, ele aqui, e ele está ligado a esse outro carbono, esse segundo carbono, por uma ligação simples. Ele está aqui. E esse segundo carbono está ligado ao terceiro carbono por uma ligação dupla. E esse terceiro carbono está ligado ao quarto carbono por uma ligação simples, tá? Então, a fórmula de bastão, ela é assim. Só mostra as ligações, ok? Então, lembrando, ó, que cada pontinho desse aqui é um carbono. Tem carbono aqui, tem carbono aqui, tem carbono aqui e tem carbono aqui. O hidrogênio, por que não representa? Porque você já sabe a quantidade de hidrogênio que está ligado a esses carbonos, né? Porque a gente já sabe, porque a gente sabe que o carbono só faz 4 ligações. A fórmula molecular. A fórmula molecular só mostra a quantidade de carbonos e hidrogênios. Então, quantos carbonos eu tenho nessa minha estrutura? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho nessa minha estrutura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Ok? Então, 4 carbonos e 8 hidrogênios. Agora, nós vamos relembrar a classificação do átomo de carbono, tá? Aqui nós verificamos o carbono, quantos carbonos está ligado, né, ao outro carbono. Então, aqui, quando o carbono está ligado apenas a um carbono, nós classificamos ele como carbono primário. Quando ele está ligado a 2 carbonos, classificamos ele como carbono secundário. E quando ele está ligado a 3 carbonos, nós classificamos ele como carbono terciário. E a 4 carbonos, classificamos eles como carbono quaternário, ok? Aqui esse exemplo, que eu já tinha passado para vocês também. Nós temos aqui o exemplo do carbono primário, em que ele está ligado, esse carbono está ligado a apenas um carbono. Então, nós classificamos ele como carbono primário. Esse carbono aqui, que está ligado a 2 carbonos, então, nós classificamos ele como carbono secundário. E esse carbono está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então, nós classificamos ele como carbono terciário. E esse carbono aqui, que está ligado a 1, 2, 3, 4 carbono, então, nós classificamos ele como carbono quaternário, ok? Então, nós vamos ver agora esse exemplo aqui, tá bom? Então, esse carbono aqui, mesmo exemplo aqui pra gente poder fazer.
ele está ligado a apenas um carbono. Então, nós classificamos ele como carbono primário, né? Esse carbono aqui, ele está ligado a um, dois carbono. Então, nós classificamos ele como carbono secundário. Esse carbono está ligado a apenas este carbono. Então, está ligado a apenas um carbono, carbono primário. Esse é a mesma coisa, está ligado a apenas um carbono, carbono primário. Esse carbono está ligado a um, dois, três, quatro carbonos. Então, nós classificamos ele como carbono quaternário. Esse está ligado a um, dois, três carbonos. Então, esse é um carbono terciário. E esse está ligado a apenas um carbono, carbono primário. E esse está ligado a apenas um carbono, carbono primário. Lembrando que é só quando ele está ligado a carbono. Por exemplo, se esse aqui estiver ligado ao nitrogênio, né? Se tivesse um nitrogênio aqui, ele continua sendo carbono primário, tá bom? Porque não importa as ligações com os outros átomos, né? Somente há carbonos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários, um carbono secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário, ok? Aí nós também verificamos a classificação das cadeias. Então, nós vimos que tem cadeia aberta e cadeia fechada. Quando que ela é aberta, apresenta apenas duas extremidades, ok? A fechada, e não tem nenhum ciclo e nenhum anel, né? E a cadeia fechada, né? É quando os átomos de carbono se ligam formando uma estrutura fechada, ok? Então, a cadeia ela pode ser ou aberta ou fechada. Também nós classificamos em relação à disposição dos cis-átomos, né? Dos átomos. Nós classificamos em cadeia normal e ramificada. Então, normal é quando apresenta essas essas extremidades abertas, né? E a ramificada é quando nós temos mais de duas extremidades, ó. No caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extremidades. E a cadeia fechada, ela também vai ser ramificada, né? Quando tiver átomos de carbono fora da cadeia fechada, né? Isso se for carbono, só vai ser ramificado se for carbono. Se para fora tiver um oxigênio, nitrogênio, qualquer outro átomo, não é ramificada. Só é ramificada se for carbono. Aí também nós temos uma cadeia, outra classificação, se ela é homogênea ou heterogênea. Ela é homogênea quando a cadeia só tem carbonos. Quando entre os carbonos tiver um heteroátomo, né, que no caso aqui é o oxigênio, pode ser nitrogênio, enxofre, fósforo e só. E aí, se entre os carbonos tiver esse heteroátomo, é uma cadeia heterogênea, tá? Só se tiver entre os carbonos. Se não tiver entre carbonos, exemplo, se o oxigênio estivesse aqui, né, não seria heteroátomo, não seria heterogênea, sim homogênea. Outra classificação, ela é saturada ou insaturada. Quando ela só tem ligações simples entre os carbonos, é cadeia saturada. Se tiver dupla ou tripla entre os carbonos, é uma cadeia insaturada, ok? Entre os carbonos. Se tiver uma dupla fora, com outro átomo, tipo, se tiver uma dupla em relação ao oxigênio, não é insaturado, continua sendo saturado. E aí também nós temos a classificação da cadeia aromática. Quando é aromática, aquele benzeno, né? O benzeno que eu tinha falado para vocês. Qual é a característica do benzeno? Ele possui 6 carbonos na sua estrutura, tá? Uma cadeia fechada com 6 carbonos. E tem uma ligação dupla sim e outra não. Uma sim, outra não, uma sim, outra não, tá? Tem 6 hidrogênios ligados a ele. Pode ser representado assim ou assim, com esse anel no meio aqui. Por isso que a gente também chama de anel benzeno. Então, essa é a estrutura de uma cadeia aromática. Pode ter apenas uma cadeia de benzeno
ou duas, e também pode ter ramificações ligadas a essa cadeia aromática, tá? Então, não esqueça, esse aqui, o benzeno, com essa característica que eu acabei de citar, é uma cadeia aromática. Se não tiver essas características, é apenas uma cadeia fechada simples, ok? Então, nós vamos responder essa questão agora, para a gente verificar essas classificações, certo? Então, o pau-rosa é típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido como linalool. E também pode ser usado do óleo da alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte forma estrutural. Então, essa é a forma estrutural dessa substância. Aí nós vamos classificar ela de acordo com o que a gente acabou de ver. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia aberta ou fechada, né? Como a gente pode ver aqui, tem mais de duas extremidades, né? Não tem nenhum círculo e nenhum uma esfera, então nós vamos classificar ela como cadeia aberta. Normal ramificada. Como a gente já verificou, tem mais de duas extremidades, tem 4, né? Então, ela é uma cadeia ramificada. Tá? Ela é ramificada porque ela tem essas extremidades aqui. Se só tivesse essa aqui, não seria ramificada, porque aqui não é um carbono, aqui é um oxigênio, tá bom? Aí, se ela é homogênea ou heterogênea. Entre os carbonos, eu só tenho carbonos, eu não tenho oxigênio entre esses carbonos. Então, ela é uma cadeia homogênea, porque esse oxigênio está fora da cadeia principal, né? Então, ele continua sendo homogênea. Se é saturada ou insaturada. Eu observo que tem ligação dupla aqui entre o carbono e ligação dupla aqui entre carbonos. Então, é uma cadeia insaturada. Certo? Então, são essas 4 classificações. Ou a cadeia ela é aberta ou fechada, ou ela é normal ramificada, ou é homogênea heterogênea, ou é saturada insaturada. Aí, nós vamos ver um outro exemplo aqui também, tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada. Normal. Homogênea, que só tem carbonos nessa cadeia. E insaturada, porque eu tenho uma dupla aqui, né? Então, ela é insaturada. Ok? Aí, nós vamos para esse último exemplo aqui. Nós temos uma cadeia fechada. Tem um carbono aqui fora da cadeia principal, porque essa é a minha cadeia principal. Então, ela é ramificada. Ela é heterogênea, porque eu tenho esse nitrogênio entre esses carbonos, tá? O que conta é esse. Esse aqui não conta, porque ele não está entre carbonos. Então, o que conta é esse. Então, ela é heterogênea. E ela é uma cadeia saturada, porque entre os carbonos só tem ligação simples. Esse aqui não está entre carbonos, né? Então, não vale. Então, é uma cadeia saturada. Então, depois de verificar esses exemplos, nós vamos agora para a nomenclatura, que a gente também já tinha visto. E para montar a nomenclatura de um composto orgânico, precisa do prefixo, infixo e o sufixo, tá? O prefixo indica o número de carbono. Se ele tem um carbono, vai usar esse prefixo met, 2 et, 3 prop, e assim sucessivamente, tá? Se no infixo, né, que nós vamos juntar o prefixo mais o infixo, se for ligações simples, somente ligações simples, a gente usa esse an. Se tiver uma ligação dupla, o en. Se tiver uma ligação tripla, o in. Se tiver duas duplas, di, en. E todos eles, porque nós estamos vendo por enquanto só hidrocarbonetos, ou seja, hidrocarbonetos é quando só tem hidrogênios e carbonos na minha estrutura. Então, em todos eles nós vamos usar essa letra O no final, tá bom? Porque mais à frente nós vamos ver
outras funções orgânicas que não tem só hidrogênio e carbono na estrutura. Aí nós vamos ver esse exemplo aqui agora. Aqui nós temos apenas um carbono nesse meu exemplo aqui. Então, se tem apenas um carbono, nós vamos usar o prefixo, né, para um carbono, met. Só tem ligações simples lá, porque só tem um carbono, então nós vamos usar o an e o o no final. Então, fica só ligações simples, met, né, um carbono, só ligações simples, an e o o no final, ok? Outro exemplo, nós temos 1, 2, 3 carbonos. Como eu tenho 3 carbonos, então, eu vou olhar lá na minha tabelinha, 3 carbonos é prop, ok? Então, 3 carbonos, prop. Nós temos uma ligação simples, nós temos uma dupla. Como tem uma dupla, toda vez que tem uma dupla, nós vamos usar o infixo em. Então, prop. Nós precisamos indicar aonde está essa dupla. No caso aqui, está no carbono. Nós vamos classificar, né, numerar ela. 1, 2, 3. Então, está no carbono entre o 1 e o 2. Então, vai ficar prop. Indico que essa dupla está no carbono 1. E, como é uma dupla, o em, e como só tem hidrogênio e carbono nessa estrutura, eu coloco o O no final, tá? Aqui, eu tenho uma cadeia fechada. Toda vez que eu tenho uma cadeia fechada, eu vou colocar a palavra ciclo na frente, que é para indicar que é a nomenclatura de uma cadeia fechada, ciclo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A nomenclatura para 5 carbonos é pente. Ciclo, pente. Nós só temos ligações simples aqui, então fica an e o o no final. Ciclopentano. Aqui nós temos uma cadeia fechada, então é ciclo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então, ciclo. Esse tracinho, porque toda vez quando for uma palavra que inicia com H, a gente coloca tracinho. X. Nós temos uma dupla aqui. Então, no carbono 1, né, que a gente começa a numerar pelaquele carbono que tem a dupla, né, quando é cadeia fechada. Então, no carbono 1, nós temos uma dupla, e como só tem ligação simples, o O no final. Ciclo X1N. Tá? Aí aqui, como a gente pode ver, esse nosso exemplo, ele tem ramificações. Nós também verificamos isso. Quando a nossa estrutura tem ramificações, né? Tem isso aí no livro de vocês, tem essa fotinha, essa imagem, essa mesma imagem, tá? Que vocês podem verificar melhor. Então, quando só tem um carbono na minha ramificação, eu chamo essa ramificação de metil. Se tem 2 carbonos, etil, tá? Se tem 1, 2, 3 carbonos, propil. Esse vinil eu não uso, tá? Se tem 1, 2, 3 carbonos, também isopropil. Qual a diferença do isopropil e do propil? O isopropil, o carbono que está ligado à cadeia principal é o segundo carbono. E no propil, o carbono que está ligado à cadeia principal é o primeiro carbono, tá? Esse isoprenil também eu não uso. O butil tem 4 carbonos. E o que está ligado à cadeia principal é o primeiro carbono. Quando tem 4 carbonos, que o segundo carbono está ligado à cadeia principal, a gente chama de sec-butil. Quando é o terceiro carbono, né, que está ligado à cadeia principal, se vocês observarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, isobutil, ok?
Mas como eu já tinha falado para vocês que eu não ia cobrar muito essas coisinhas aqui, é só para vocês verificar, para quando tiver os exercícios, né, vocês saberem quem é eles. O que eu vou mais pedir em exercício, essas coisas, é esses primeiros aqui: etil, metil, propil e de vez em quando, né, o isopropil, ok? Então, nós vamos para esse outro exemplo aqui. Eu tenho aqui, né, minha cadeia principal, e aí eu preciso numerar essa minha cadeia principal, dando algumas prioridades. No caso aqui, eu tô vendo essa dupla, né? Quando não tem essa dupla, eu começo a numerar por esse lado aqui mesmo, pelo lado esquerdo. Mas como tem uma dupla aqui do lado direito, eu preciso valorizar ela. Então, ela precisa receber a menor numeração. Então, eu vou numerar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa minha cadeia principal tem 6 carbonos, ok? E eu sei que ele tem uma ramificação, 2 ramificações. Essa minha ramificação aqui, como a gente viu, o nome dela é metil. Essa ramificação aqui, o nome dela é etil. Aí, quando eu for fazer a nomenclatura, o que acontece? Primeiro, eu vou colocar a nomenclatura das minhas ramificações. Então, no carbono 3 está ligado o etil. No carbono 5 está ligado o metil. E aí, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, fica X, né? Só é vocês olhar na tabelinha, X. Eu tenho uma dupla aqui, então, no carbono eu tenho uma dupla, o infixo para uma dupla é em, no final eu coloco O. Então, 3 etil, 5 metil, X1N, é o nome dessa estrutura aqui, tá? Desse composto. Então, nosso último exemplo, ó, aqui no caso, eu vou começar, né, numerar por onde tem essa ramificação, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu falei, quando tem ramificação, nós vamos dar primeiro o nome dessa ramificação. Aqui eu tenho um carbono, e eu sei que quando tem um carbono, o nome dessa ramificação é metil, tá? Então, 1 metil,